Já está gravando aí, tá? Então, resumidamente, né, o que a gente viu na aula passada foi esse princípio da superposição, né? Quando a gente tem aí ondas se propagando no mesmo meio, uma corda, por exemplo, essas ondas elas se superpõem, o resultado é uma onda resultante, né? Então, essa função f de xt aqui representa a onda resultante da superposição de várias ondas, e daí a gente discutiu como é que fica a superposição, né? O que acontece quando eu faço a superposição de duas ondas, né? Então, aqui a gente tem uma função f de x, uma função f1 de xt, que representa uma onda, né? Com uma certa amplitude, uma certa constante de fase, e aqui embaixo uma outra onda. Elas têm a mesma velocidade, né? Porque a frequência angular é a mesma e o número de onda é o mesmo. Então, essas duas ondas elas estão se propagando na mesma direção, no mesmo sentido, que o sinal é de menos aqui nas duas, tá vendo? E elas têm a mesma velocidade porque a gente sabe que a velocidade está ligada aí a essas variáveis, a essas grandezas aqui, né? A frequência angular e o número de ondas. Então, quando você tem ondas se propagando no mesmo sentido, no mesmo meio, né, ao mesmo tempo, você vai ter uma superposição aí, e daí do resultado dessa superposição você vai ter uma onda que tem a cara parecida, o que muda é a amplitude e a constante de fase. A velocidade de propagação é a mesma, tá vendo? O ômega e o K continuam sendo o mesmo. A direção de propagação continua sendo a mesma, porque o sinal aqui continua sendo de menos. Então, o que vai alterar na onda resultante, em relação às outras duas que se superpuseram, é a amplitude e a constante de fase. Então, essa constante de fase a gente obtém dessa forma, né? Fazendo a média aritmética, e a amplitude dessa forma aqui, né? E aí essa regra para amplitude que é onde entra aí o princípio da interferência, tá? Então, quando você faz a superposição de duas ondas, a onda resultante, né, dada por essa conta aqui, ela pode ser a soma das duas amplitudes, ou a diferença das duas amplitudes, né, a maior menos a menor, e qualquer valor entre esses dois valores aí extremos, tá? Então, isso que é o princípio da interferência. E a gente chama a interferência de construtiva quando a amplitude resultante é a soma das amplitudes das ondas que se superpuseram. A gente chama de interferência destrutiva quando a amplitude da onda resultante é a diferença, a maior menos a menor. Tá? Por exemplo, digamos que essa onda 1 aqui, o exemplo que eu dei na aula passada, né, vale 5 metros. E essa 2 aqui vale 2 metros. Tá? Você somar as duas, dá 7, né? Então, esse é o valor máximo de amplitude que a onda resultante pode ter. E aí isso acontece quando você tem interferência construtiva. A interferência construtiva ela se dá quando esse ângulo delta 1, 2 aqui é tal que o cosseno dele vale 1. Né? Ou seja, esse ângulo 1, 2 aqui ele tem que valer 0 graus ou 180 graus. Né? Na verdade, 180 graus é menos 1. Né? Então, quando o ângulo vale 0 graus, você tem que o cosseno vale 1, e daí a onda resultante tem uma amplitude que é a soma. Tá? Se esse cosseno é menos 1, ou seja, se o ângulo é 180 graus, aí você tem a diferença entre as duas amplitudes. Então, por exemplo, que eu dei, se isso vale 5 e isso vale 2, a amplitude máxima é 7. E a amplitude mínima é 3. Tá? E aí, se esse cosseno aqui vale qualquer número entre menos 1 e 1, a amplitude vai ser um número maior do que 2 e menor do que 7. Tá? E é isso que a gente chama de princípio de interferência. A onda resultante ela tem uma amplitude que não é necessariamente a soma das amplitudes das ondas que se superpuseram. Então, esse tipo de interferência acontece, esse tipo de superposição, né, que causa interferência, acontece quando eu tenho ondas se propagando no mesmo sentido, tá? Agora, se eu tiver ondas se propagando em sentidos contrários, a gente viu na aula passada também, tá? Então, aqui eu tenho duas ondas, ó, uma com sinal de menos e a outra com sinal de mais. Então, essa está indo no sentido positivo do eixo x e essa está indo no sentido negativo do eixo x. Tá? É o contrário do sinal que está aqui dentro. Se o sinal é de menos, a onda vai no sentido do x positivo.
Se o sinal é de mais, a onda vem no sentido oposto, tá? Quando eu faço a superposição dessas duas ondas, que têm a mesma velocidade e a mesma amplitude, o que eu vou obter como resultado é uma onda que tem essa forma aqui, tá? É um produto de uma função exclusivamente de x por uma função exclusivamente de t. Diferente do que acontece aqui em cima, por exemplo, onde x e t aparecem dentro da mesma função, trigonométrica, tá? E aí a amplitude também é dobrada, né? Então, se essas duas ondas, cada uma delas tem amplitude a onda resultante da superposição aqui, nesse caso, vai ter amplitude 2A, tá? E aí essa onda é uma onda que a gente chama de estacionária. Ela é estacionária porque ela não propaga energia, ela não propaga sinal entre pontos, né, do espaço. A energia, o sinal, fica concentrado ao longo do meio no qual essa onda estacionária está sendo produzida, tá? Então, o exercício que a gente tem aqui, o exercício 3 da lista, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, esse exercício 3, ele ensina para a gente aí como que faz a conta para dar daí duas ondas propagantes, né, duas ondas progressivas, uma no sentido positivo e a outra no sentido negativo. Quando eu tenho essas duas ondas superpostas, né, a minha função de onda resultante é aquela que a gente acabou de ver. Então, esse exercício aí, ele pede para a gente fazer a conta, né, da superposição, para chegar naquele resultado lá que está dado no nosso slide. Tá? Então, é o seguinte, né, resumindo, é o seguinte. Dada duas ondas dessa forma, como é que eu faço para obter essa expressão matemática aqui? Então, isso está feito no exercício 3 da lista aqui, daquela lista 2 que eu passei para vocês, que eu mandei por e-mail. Tá? Então, é uma conta que não é difícil, tá? É uma conta simples, você simplesmente vai somar as duas funções e vai fazer o desenvolvimento algébrico. Tá? Só é uma conta um pouco grande, né? Então, não convém ficar falando muito, vocês podem olhar aí a resolução na lista, é bem autoexplicativo, passo a passo aí da conta. Tá? Então, você vai pegar aqui as duas ondas, né? Vai colocar elas somadas, a amplitude, como é igual a que eu estou chamando de YM, né? Y máximo, eu posso colocar essa amplitude em evidência, daí eu junto aqui esse seno e esse seno, né? E eu uso aqui as relações trigonométricas, conhecidas da matemática, e aí eu chego nesse resultado aqui, tá? Então, quando eu tenho ondas se propagando em sentidos opostos, a onda resultante, que é uma onda estacionária, ela é dada sempre por um produto, uma função trigonométrica exclusivamente de x, por uma função trigonométrica exclusivamente de t, ok? Aí no segundo exercício, no quarto exercício da lista aqui, né? O próximo exercício, seguindo a ordem aí, ele diz o seguinte: você tem uma corda vibrante, né? Uma corda que vibra, e a função dessa corda, você tem uma corda vibra de acordo com a função tal. Então essa função aqui representa uma onda estacionária, né? Porque eu tenho aqui um produto de uma função exclusivamente de x por uma função exclusivamente de t. Então, isso só pode estar representando uma onda estacionária. Tá, então, essa onda aqui, ela é uma onda estacionária. E aí a gente resolve, aí a gente responde de acordo com o que é pedido nos itens, né? Na letra A, ele quer que a gente diga quais são a amplitude, a velocidade das ondas componentes cuja superposição origina essa vibração. Então, qual é a amplitude daquelas duas ondas que foram superpostas para dar essa onda aqui que tem amplitude 5? Ó, a gente acabou de ver que a amplitude da onda resultante é o dobro da amplitude das ondas que estão se superpondo, né? As duas ondas que estão se superpondo têm a mesma amplitude, e aí a onda que resulta, a amplitude é o dobro, multiplicado por 2. Tá? Então, se essa amplitude é 5, as ondas que se superpuseram aí têm amplitude, cada uma delas vai ter amplitude de 2,5. Tá? Então, a amplitude das ondas que são as componentes dessa onda resultante aqui, né, 2,5 cada uma delas. Tá?
Qual é a velocidade de propagação dessa onda? Aliás, a onda resultante ela não se propaga, né? É uma onda estacionária. Mas as ondas que se superpõem na corda para gerar essa onda resultante, elas se propagam. E qual é a velocidade dessas ondas? A gente vai usar essas informações que estão aqui. Se a gente for olhar a nossa regra geral, essa expressão aqui, ó, a função exclusivamente de x, né, o x aparece multiplicado pelo k, que é aquele número de onda que a gente já discutiu na aula passada. E o t aparece multiplicado pelo ômega, que é a frequência angular. E a gente sabe que esse ômega e esse k, eles dão origem, né, a gente pode obter a velocidade de propagação da onda por meio desses valores aí. Tá? Então, nessa função aqui, quanto que vale o k? É π sobre 3, né? Está escrito aqui, ó. Π sobre 3 radianos por centímetro. E o ômega, qual que é o valor do ômega? O ômega é o número que multiplica a variável t. Então, esse ômega é 40π. Tá? Então, a gente aprendeu algumas aulas atrás que a velocidade, a frequência angular e a constante k, o número de onda angular, se relacionam por essa relação aqui, por essa regra. Né? Então, se eu sei o ômega, sei o k, eu descubro v, a velocidade de propagação, simplesmente dividindo um número pelo outro. Né? Então, 40π sobre π sobre 3, corta π com π, né? O 3 sobe multiplicando, dá 40 vezes 3, 120. Então, a velocidade de propagação das ondas, que estão gerando essa onda estacionária aqui, cada uma delas se propaga com a velocidade de 120 centímetros por segundo. Tá? Uma para a esquerda e a outra para a direita. Então, a onda que está fluindo aí, que está propagando para a direita, leva energia, né, a uma certa taxa para a direita. A onda que volta traz a energia de volta, né, a mesma taxa. Então, no final das contas, a onda estacionária ela não leva nem traz energia, ela deixa a energia, né, o sinal daquela onda, daquelas ondas, estagnados ali no meio, tá, entre os extremos da onda. Tá ok? Então, a onda estacionária, ela não é uma onda propagante, não é uma onda progressiva. Tá? A gente discutiu isso na aula passada também. Aqui está centímetros por segundo, porque eu estou usando a unidade de distância aqui em centímetros. Tá? Então, como eu estou usando distância, aqui a amplitude é 5 centímetros, né? X e Y são medidos em centímetros, então a velocidade é dada aí em centímetros por segundo. Tá? A letra C... qual é a distância? Primeiro é a letra B, né? Qual é a distância entre os nodos consecutivos? O que são os nodos? Primeiro, deixa eu voltar aqui no meu slide. Vou pegar uma figura mais simples. Essa aqui. A gente discutiu também na aula passada, né? Que a forma das ondas estacionárias, essas que não se propagam, desse jeito que está aqui na figura, nessas figuras, né? Então, a gente tem os harmônicos, né? Esse aqui é o primeiro harmônico, esse é o segundo harmônico, terceiro harmônico, e assim por diante. Tá? Então, a gente mede, a gente determina a ordem do harmônico pela quantidade de meios comprimentos de onda que tem aqui, né? Então, eu tenho meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, 2 meios comprimentos de onda. Então, estou no segundo harmônico, tá? Aqui em cima só tenho meio comprimento de onda. Então, eu estou no primeiro harmônico, harmônico fundamental. Aqui eu tenho 3, estou no terceiro, 4 meios comprimentos de onda, quarto harmônico, e assim sucessivamente, tá? Então, esses meio comprimentos de onda aqui, eles são limitados, né, pelos nodos ou nó, que é esse ponto aqui da corda que não vibra, não fica oscilando na vertical, tá? Então, no primeiro harmônico, você tem 2 nodos, que são os nodos extremos aí que prende a corda nas duas paredes, tá? No segundo harmônico, você tem 3 nodos, ó. Tem um nodo aqui e um nodo aqui, tá? Aqui no terceiro harmônico você tem 4 nodos e assim sucessivamente, tá? E aqui, essa barriga, né, essa parte onde a amplitude é máxima, a gente chama isso de ventre, tá? Então, no primeiro harmônico, você tem um ventre. No segundo harmônico, você tem 2 ventres. No terceiro, 3, e assim vai, tá?
Então, ventre é a parte maior, de maior oscilação aqui, tá? É a abertura máxima. E o nodo é onde você não tem oscilação nenhuma. A amplitude é zero. Então, isso aqui representa uma onda estacionária, um tipo de onda estacionária. Daqui a pouco eu comento os outros tipos ali de onda estacionária que a gente viu na aula passada. Então, se você for reparar, a distância que separa dois nodos consecutivos, ó, esse primeiro nodo desse segundo, é sempre meio comprimento de onda. Isso aqui corresponde a meio comprimento de onda. Tá? Um comprimento de onda inteiro é você sair daqui, passar pelo próximo nodo e chegar no segundo nodo consecutivo. Né? Você sai aqui de uma certa altura, desce, retorna para aquela altura, sobe, retorna para aquela altura. Aí você completa uma oscilação. Então você tem aí um comprimento de onda. Tá? Então aqui em cima eu tenho meio comprimento de onda, na primeira, né, no primeiro harmônico. No segundo harmônico eu tenho um comprimento de onda, ou seja, duas metades, né? No terceiro harmônico eu tenho um comprimento de onda mais uma metade, 3 meios, tá? E assim vai. Aqui eu tenho dois comprimentos de onda, né? Aqui 2 comprimentos de onda e meio, e assim sucessivamente, tá? Então a distância entre dois nodos é metade de um comprimento de onda, tá? A mesma coisa vale para a distância entre dois ventres consecutivos. Você olhar a distância que separa esse ventre do próximo, também é metade de um comprimento de onda. Tá? Então, a distância entre dois nodos ou a distância entre dois ventres consecutivos é sempre a metade de um comprimento de onda. Então, se a gente voltar aqui para o nosso exercício, ele quer que a gente diga qual que é a distância que separa dois nodos consecutivos. A distância entre dois nodos consecutivos é a metade de um comprimento de onda. Tá? Então, se eu sei o comprimento de onda, eu sei qual é o valor dessa distância. Então, tudo que eu tenho que fazer é determinar o comprimento de onda. Mas a gente aprendeu também, né, nas aulas anteriores, que essa constante K, o número de onda angular, é 2π sobre lambda, 2π sobre o comprimento de onda. Então, se eu quero o comprimento de onda, como eu tenho o valor dessa constante K, eu descubro o valor do comprimento de onda, tá? Simplesmente trocando aqui, né? Passo o lambda para o outro lado, o K passa dividindo. Então, 2π sobre K dá o lambda. Tá? Então, se o K é π sobre 3, troca K por π sobre 3, resolve essa conta, você chega à conclusão, né, que o comprimento de onda, o lambda, vale 6 centímetros. Logo, a distância que separa dois nodos, ou dois ventres, é 6 sobre 2, 3 centímetros. Tá? Então, não é difícil. Essas contas aqui envolvendo funções, envolvendo ondas estacionárias, não são contas difíceis de serem feitas, não. Tá? A letra D, aliás, letra D não, a letra C dessa questão, ele quer que a gente diga qual que é a velocidade de uma partícula da corda na posição x igual a 1,5 centímetro, no tempo t igual a 9 sobre 8 segundos. Tá? Então, qual velocidade que ele quer aqui? Não é a velocidade de propagação das ondas componentes. Ele quer saber qual que é a velocidade de uma oscilação na vertical de um ponto da corda. Tá? Então, se a gente tem a função y de x e t, que é essa função aqui, para achar a velocidade, né, o que você faz quando você tem a função da posição? Você deriva a função da posição que você acha a função da velocidade. Tá? Então, para determinar essa velocidade aí de oscilação vertical, o que você tem que fazer é a derivada dessa função y aí em relação ao tempo, tá? Você tem uma função que depende de x e t, mas a velocidade é dada pela derivada da função em relação ao tempo. Aí a conta está feita aqui, tá? Você chega numa função, né? A função que você obtém ao derivar é essa que está aqui. E aí o que você faz é trocar o x pelo valor que ele deu. Ele deu um x ali de 1,5. Não é isso? E deu um instante de tempo, 9 sobre 8 segundos. Então, a primeira coisa é, deriva a função em relação ao tempo. Derivou aquela função y lá em relação ao tempo, obteve essa função velocidade aqui. Tá?
O que essa função velocidade informa? Informa de que maneira, qual é a regra, né, para a velocidade dos pontos que estão oscilando na vertical, tá? Conforme o tempo passa. E aí, se você quer saber a velocidade exatamente no x igual a 1,5 e no t igual a 9/8, é só trocar x por 1,5, t por 9/8, e aí você obtém o valor da velocidade naquela posição, naquele instante de tempo. Tá? A conta está feita aqui, por acaso, dá zero. Tá? Então, no instante de tempo 9/8 segundos, na posição x igual a 1,5, a velocidade da partícula que está oscilando ali na vertical é precisamente igual a zero. Tá? Mas essa velocidade ela varia com o tempo, né? Ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, naturalmente, ela vai passar pelo zero aí em algum momento. Tá? Então, vocês podem ler aí com calma depois essa resolução. Tá? O próximo exercício ele é igual, é análogo ao anterior. Tá? Então, eu nem vou comentar muito nada aqui, não, porque já discuti bastante essa questão da distância entre os nódulos, né? A distância entre os ventres serem iguais, igual a metade do comprimento de onda. Então, é isso que é usado aqui. Vocês podem ler aí com calma a resolução. Tem uma questão aqui, que é a questão 9, que ela é um pouco mais complexa, tá? Mas essa questão 9 tem um vídeo da resolução dela que eu enviei para vocês. Tá? Então, esse vídeo está junto lá com o e-mail. Eu mandei anexado ao e-mail, onde eu enviei a lista, essa lista com a resolução. Então, eu mandei 2 arquivos em PDF, né? Um da lista sem as resoluções, o outro da lista com as resoluções, e mandei também aí os vídeos que explica aí passo a passo a resolução dessa questão 9. Tá? Então, eu vou deixar vocês verem o vídeo aí depois, para a gente poder passar para frente no nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato aí pelo fórum. Tá? Aqui está a resolução, e aí no vídeo tem um comentário aí sobre essa resolução. Na verdade, a resolução no vídeo está sendo feita passo a passo. Tá? Lembrando também que esse tipo de onda estacionária que a gente tem aqui, e que a gente está usando aí na lista de exercício, é um dos tipos de onda estacionária que é possível de ser encontrado, né? Então, essa onda estacionária, ela tem nódulo nas duas extremidades, ó. Ela é fixa aqui no início e ela é fixa aqui no final. Todas elas, tá vendo? Mas existem outras duas possibilidades, né? Como a gente viu na aula passada. Você pode ter uma onda estacionária aberta em uma extremidade, tá vendo? Então, aqui você tem um ventre e fechada na outra extremidade. Ou então você pode ter uma onda estacionária que é aberta nas duas extremidades. Tá? A única que é um pouco diferente aí a maneira como você conta as ordens, né, dos modos de vibração é essa aqui, que tem um ventre e um ponto fixo. Tá? Nessa daqui, de baixo, a gente conta a quantidade de meios comprimentos de onda para definir a ordem do harmônico. Se é o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Então, são meios comprimentos de onda. A mesma coisa acontece nesse tipo de onda aqui. Você conta meio comprimento de onda. Daqui até aqui é meio comprimento de onda. Daqui até aqui, mais meio comprimento de onda. Então, essa onda aqui está no segundo harmônico. Tá? Agora, esse tipo de onda estacionária aqui, você conta a ordem do harmônico em quartos de comprimento de onda. Tá? Então, aqui, ó, se você olhar para esse limão que está aqui, né? Uma coisa meio oval, isso aqui corresponde a meio comprimento de onda. Tá? Então, se é meio comprimento de onda, são 2 quartos de comprimento de onda. Né? Então, você vai contar, ó, 2 quartos mais 2 quartos, mais 1 quarto aqui, ó, tá? Então, isso aqui tem 5 quartos de comprimento de onda. Ou seja, você está no quinto harmônico, tá? Então, isso tudo foi o que a gente viu na aula passada. A gente vai mudar um pouquinho de assunto na aula de hoje
E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a discutir um assunto que pelo menos para mim, eu acho que é um pouco mais concreto, né? Menos abstrato do que isso que a gente viu aí na aula passada. Tá? Então, a gente vai começar a falar sobre ondas sonoras. Na verdade, a gente vai, na aula de hoje, discutir aí o conceito, né? E na aula que vem, a gente vai fazer uns exercícios sobre isso, tá? Na aula de quinta-feira. Eu já cheguei a comentar com vocês, no primeiro dia que eu falei sobre ondas, né? Que as ondas sonoras são ondas do tipo longitudinal, né? É uma onda mecânica. Aqui tem um resumo, um cronograma aí do roteiro da aula de hoje, tá? Então, a gente vai definir, vai discutir as propriedades das ondas sonoras. Depois a gente vai falar sobre o espectro sonoro, tá? E vai discutir algumas características, propriedades das ondas sonoras também, tá? E no final a gente vai falar sobre o nível de intensidade sonora, que é onde a gente vai entender aquela unidade de medida de intensidade sonora que se usa muito, que é o decibel, né? Então, o que a gente já discutiu sobre as ondas sonoras, né? As ondas sonoras são ondas mecânicas, né? O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que depende de um meio material para se propagar, tá? Então, a onda numa corda, uma onda na corda de um violão, por exemplo, é uma onda mecânica, né? Você tem que ter um meio material para aquela onda acontecer. No caso do som, é a mesma coisa. Você tem que ter um meio material, no caso é o ar, né? A atmosfera, e a onda sonora se propaga nesse meio aí, tá? Além disso, a onda sonora, além de ser mecânica, ela é também do tipo longitudinal. Até agora a gente só discutiu ondas transversais, né? Que é aquela onda que, conforme ela se propaga, o meio oscila na direção perpendicular à propagação da onda. É mais ou menos o que está mostrando essa figura aqui. Digamos que essa onda esteja se propagando na horizontal. Conforme ela se propaga na horizontal, o meio de propagação oscila na vertical, né? Os pontos da corda sobem e descem conforme a onda passa. Então, isso é uma onda transversal, tá? A onda sonora não é uma onda do tipo transversal, ela é uma onda do tipo longitudinal. Então, conforme a onda se propaga, o meio no qual a onda está se propagando, ele se comprime e se rarefaz. Se comprime e se rarefaz. Né? As moléculas de ar se aproximam e se afastam, se aproximam e se afastam. E com isso a onda vai se propagando, tá? No efeito de sanfona, tá? Essas ondas longitudinais, né? A representação delas é um pouco complicado de fazer, né? Como é que eu desenho uma onda longitudinal? É um pouco difícil. Então a gente faz uma abstração aí e aí a gente interpreta essa onda longitudinal como se fosse uma onda transversal, tá? Então, hoje eu tenho máxima compressão da massa de ar, onde as moléculas de ar se aproximam mais, eu associo aquilo a um pico, né? A uma crista de uma onda transversal. E aonde a onda tem rarefação máxima, a massa de ar tem rarefação máxima, eu associo aquilo ali a um vale, a uma parte mais baixa, aqui, um pico para baixo, né? Então, a crista corresponde à máxima compressão e o vale corresponde à máxima rarefação da massa de ar. E com isso a gente faz uma interpretação aí mais abstrata e mais fácil de manipular matematicamente e graficamente, tá? Então, no fundo, quando a gente estuda ondas longitudinais, a gente faz isso através de uma representação transversal dessa onda, tá? E aí as ondas sonoras, né, como qualquer outra onda que ocorre na natureza ou que você produz, elas dependem, a velocidade de propagação dessas ondas dependem do meio onde a onda está se propagando, tá? Então, no ar atmosférico, né, nas proximidades da superfície da Terra, a velocidade de propagação de um sinal sonoro, de uma onda sonora, é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Eu grifei aqui em azul esse valor, porque é um número meio manjado. Então, é um número que, em princípio, a gente tem que saber de cabeça. De repente, você está resolvendo um problema, né, fazendo um exercício
uma questão de uma prova, e aí ele pede para você resolver, se encontrar, né, a resposta, a solução do problema, tendo que usar a velocidade de propagação da onda no ar, mas sem dar essa informação para você. Ele parte do princípio que isso aqui é um valor conhecido. Então, por isso que eu grifei, a gente precisa decorar esse número aí, tá? A velocidade de propagação da onda no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Tá? E independente da frequência da onda sonora que você está produzindo, a velocidade de propagação vai ser sempre essa. A gente aprendeu lá na primeira aula sobre ondas que a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio, né? Então, se eu não mudo de meio, a velocidade da onda é sempre igual, tem sempre o mesmo valor. Ainda que eu mude a frequência dessa onda, a velocidade não vai mudar, tá? Então, olhando para essa formulinha aqui que a gente já aprendeu, né? Se eu aumento, se eu, por exemplo, aumento a frequência da minha onda sonora no ar, ela vai continuar se propagando com a mesma velocidade de 340 metros por segundo. Consequentemente, o aumento da frequência vai levar a uma diminuição do comprimento de onda. Ou seja, esses picos aqui, eles vão se aproximar mais um do outro. Entendeu? Então, a velocidade de propagação da onda só depende do meio no qual a onda está se propagando. Se você fizer alguma alteração na frequência, consequentemente, o comprimento de onda também vai ser alterado, de modo que esse produto não mude, de modo que a velocidade não se altere. Tá? E aí, como a velocidade depende do meio, se eu estou no ar, a velocidade é essa. Mas se eu mudo de meio, se eu mudo para a água, por exemplo, a velocidade de propagação da onda sonora aumenta bastante, tá vendo? De 340 metros pula para 1.480, quase 1.500 metros por segundo. E se eu mudo da água para o alumínio, um material sólido, aí aumenta ainda mais, ó. Quase que multiplica por 4, né? De 1.400 foi para 4.400, tá vendo? Então, o que isso aí está mostrando para a gente? Está mostrando que a rigidez do meio, né? Quanto mais rígido o meio é, melhor para a onda se propagar, né? Ela se propaga com mais velocidade, né? E isso é bem intuitivo, né? Se a onda é uma onda mecânica, ela depende das propriedades aí de elasticidade do meio, né, para se propagar. Então, se o meio ele é mais rígido, isso favorece a velocidade de propagação da onda naquele meio, tá? Então, quanto mais rígido o meio é, mais velocidade a onda sonora vai se propagar ali, né? Por isso que a gente vê nos filmes de faroeste, né? Aqueles índios lá do oeste americano, norte-americano, quando eles querem saber se o inimigo está se aproximando, eles colocam o ouvido no chão. Então, eles estão fazendo isso para eles conseguirem captar a onda sonora mais rapidamente pelo meio sólido, né, que é a terra, do que pelo ar, né? Se ele esperar receber a onda sonora ali do inimigo se aproximando pelo ar, como a onda demora mais para se propagar, o inimigo vai chegar mais perto dele mais rápido, né? Então, ele bota o ouvido no chão para conseguir perceber, né, o inimigo se aproximando num tempo maior para dar tempo dele fugir, né? Então, a velocidade de propagação depende do meio. Quanto mais rígido o meio, mais velocidade a onda se propaga. Tá? E daí a gente tem o espectro sonoro, né? O que é o espectro sonoro? O espectro é essa faixa de frequência infinita aqui, tá? Que varia do 0 Hz, né, de frequência, até o infinito, tá? E aí, de acordo com as faixas dentro desse intervalo infinito, você tem aí o campo de audição dos seres, né? Então, os seres humanos, nós, a gente ouve entre 20 Hz e 20.000 Hz, tá vendo? A menor frequência que a gente é capaz de ouvir, menor frequência de onda sonora, né? É de 20 Hz. E a maior frequência é 20.000 Hz, tá? Então, essa aqui é a faixa do audível, que a gente chama, para os seres humanos. Se a onda sonora é produzida numa frequência abaixo de 20 Hz, né, entre 0 e 20 Hz,
você chama essa onda sonora de infrassom, tá? E se a onda sonora é produzida numa frequência maior do que 20.000 Hz, essa onda sonora ela é chamada de ultrassom, tá bom? Então, infrassom é abaixo do 20. Ultrassom é acima do 20.000. Isso para a frequência dada em Hertz, né? Lembrando que a velocidade da onda não depende da frequência, tá? A velocidade da onda depende do meio de propagação. Então, se você produz ondas sonoras com frequência baixa, o que a gente pode concluir a respeito do comprimento de onda? Esse comprimento de onda é grande, é alto, né? Porque o produto da frequência pelo comprimento de onda dá a velocidade, e é constante. Tá? Então, se eu tenho uma onda sonora produzida aqui no infrassom e tenho uma onda sonora produzida aqui no ultrassom, a frequência aqui é baixa e a frequência aqui é alta. A frequência no infra é baixa, a frequência no ultra é alta. Consequentemente, o que acontece com o comprimento de onda é o inverso. Tá? O comprimento de onda aqui é grande e o comprimento de onda aqui é pequeno. Tá? E aí tem aqui nessa figura as faixas de audível para os animais, né? Por exemplo, o gato e o cachorro. Eles ouvem aí a partir, né, de uma frequência maior do que 20 Hz, ou seja, tem uma faixinha muito estreita de onda sonora aqui, que a gente consegue ouvir e o gato e o cachorro não. Tá? Mas, em compensação, eles ouvem uma faixa acima de 20.000 Hz, ó, bem grande, né? Bem maior aí do que essa que a gente consegue ouvir e eles não, tá vendo? Tá, então, o cachorro, o gato, eles são capazes de ouvir aí mais ou menos até o 40.000 Hz, tá? Existe um apito, não sei se vocês já viram isso, né, que adestrador de cachorro usa. É um apito que ele apita e a gente, né, o humano, não consegue ouvir. Mas o cachorro, ele ouve, né? Aí o cara usa aquilo ali para manipular o cachorro, né? Porque o barulho daquele apito, a frequência é tão alta, tão perto de 40.000 Hz aqui, né? Que aí incomoda o cachorro, e isso permite que o cara lá consiga adestrar, né? Manipular o cachorro. Né? Então esse apito, ele emite ondas sonoras, uma frequência maior do que 20.000 Hz, a gente não consegue ouvir, mas o cachorro ouve, né? O gato pode ouvir também, né? Pelo visto, porque, de acordo com essa figura aqui, gatos e cachorros têm uma frequência aí de audível parecida, né? O golfinho e o morcego são os bichos que conseguem ouvir uma faixa mais larga, mais acentuada aí. Tá vendo? Eles conseguem ouvir até quase 160.000 Hz, né? Aliás, o morcego, ele se localiza, né, no espaço através de ressonância de ondas sonoras. Ele emite uma onda sonora, aquela onda bate, reflete, e aí, pelo tempo da reflexão da onda, ele consegue se localizar no espaço, saber onde tem um objeto mais perto ou mais longe dele, né? Porque ele enxerga mal, né, o morcego. O elefante e a topeira, aqui nessa figura, escutam numa faixa bem abaixo do 20 Hz. Então, o elefante consegue ouvir no infrassom. O golfinho e o morcego escutam no ultrassom, ouvem no ultrassom. Tá? Então, a faixa do audível, o padrão de faixa do audível para o humano, né, é entre 20.000 e 20.000 Hz, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tá? Esse valor aqui é bom que a gente também decore aí. Pode ser que isso seja requerido, né, num problema e você não tem essa informação no enunciado. Então, a faixa do audível é aquela faixa que varia entre 20 e 20.000 Hz. Tá? Abaixo de 20 é infração, acima de 20.000, ultrassom. E aí esse espectro audível, ele é subdividido em categorias. Tá? Mas isso aqui não é importante, não. A gente não precisa decorar nada disso, não. É só para a gente tomar conhecimento. Tá? Tem 6
Aliás, são 6 subcategorias, né? Subgrave, grave, médias baixas, médias altas e agudo, né? Então, o subgrave é aquilo que está encostando aqui no limiar do 20 Hz. E o agudo é o que está encostando lá no limiar do 20.000. Tá? Então, a gente chama de agudo aquele som produzido com frequência alta, tá vendo? O som que tem uma frequência muito alta é o agudo, é o som fino, tá? E o som produzido com frequência baixa, perto do 20 Hz, é o grave. Tá? Então, a gente chama de grave aquele som de baixa frequência, muito comprimento de onda. É o som grosso, né? É a voz do Seu Jorge aqui. A voz do Seu Jorge é uma voz grave, tá? Então, ele produz ondas sonoras ali com a frequência baixa, comprimento de ondas alto, tá? Do outro lado de cá, é uma voz feminina, né? Uma voz mais afeminada, é uma voz que produz aí uma frequência mais alta, né? Então tem um som mais agudo, tá? Essa propriedade é o que a gente chama de altura. Então o som é tão mais alto quanto mais frequência ele tem. Então quanto mais perto, quanto mais agudo o som é, mais alto esse som é. E quanto mais grave o som menos alto, né? Mais baixo, no caso, ele é, tá? Então, comprimento de onda alto, frequência baixa, som grave. Comprimento de onda baixo, frequência alta, som agudo. Tá? Essa palavra altura aqui, a gente confunde com o que, na verdade, a gente deve chamar de intensidade. Às vezes você está ouvindo a televisão e você quer ouvir, né, alguma coisa, tá baixo, você quer ouvir alguma coisa com mais clareza, aí você fala, aumenta a altura e aumenta o volume da televisão. Na verdade, você quer que aumente a intensidade, que é uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, a altura não tem nada a ver com a capacidade que você tem de receber aquele som com facilidade ou dificuldade. Tá? Tem a ver com a frequência. Quanto maior a frequência, mais alto. Quanto menor a frequência, mais baixo. Tá? Uma outra propriedade das ondas sonoras né, é o timbre, tá? Então, o timbre é uma característica, eu vou ler que está aqui. O timbre é uma característica que permite diferir os sons produzidos por fontes diferentes, ainda que tenham a mesma frequência de vibração. Cada fonte vibra de uma forma que dá origem a uma onda com perfil, formato muito particular. Com isso, é possível identificar a fonte pelo som emitido. Tá? Então, aqui a gente tem alguns instrumentos, tá vendo? Tem um diapasão, tem uma flauta, tem um violino, tem uma voz humana aqui, né? E tem um clarinete. Cada instrumento desse aqui, você pode produzir ondas sonoras com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mas o formato da onda produzida é muito particular de cada instrumento, né? De cada fonte. E é isso que define o timbre, tá? Então, o timbre é como se fosse uma impressão digital do som. O timbre é o formato da onda produzida. E a partir desse formato, você consegue diferir, identificar, né, os sons. Né? Então, quando eu falo, o timbre da minha voz é muito particular aí da forma como as minhas cordas vocais vibram na minha cavidade aqui oral, né? Agora, quando uma outra pessoa fala, né, sua mãe ou seu pai, você consegue identificar a voz dessa pessoa mesmo à distância, sem estar olhando para a pessoa, porque o timbre que ela produz é um timbre muito particular dela. Tá? Então, o timbre é isso, é uma identidade da onda sonora. Tá? Cada instrumento ou cada pessoa produz ondas sonoras que têm formatos diferentes. A frequência e o comprimento de onda pode ser igual, se comparado, né, a outra fonte. Mas o timbre, não. Então, é o timbre que define o som e a característica do som. E a outra propriedade aí das ondas sonoras é a intensidade. Essa aqui é a mais interessante, né? O que é a intensidade? Que é aquilo que a gente chama de volume, aumenta o volume,
Você está falando você está falando para aumentar a intensidade do som. A intensidade é a quantidade de energia que você consegue receber a uma certa distância dessa fonte que está produzindo esse som. Aqui a gente tem, nessa figura, a imagem de uma fonte sonora, pode ser um alto-falante, por exemplo, né? E daí esse alto-falante emite ondas que se propagam pelo espaço, né? Se propagam pela atmosfera, pela massa de ar ali no entorno desse objeto, né? Essa energia, ela vai se distribuindo conforme a onda vai se propagando. Então, se você está aqui muito perto dessa fonte sonora, nessa primeira curva aqui, né, nessa primeira circunferência aqui pontilhada, essa energia emitida ali pelaquela onda vai ser distribuída numa superfície esférica de área muito pequena, tá? Então, você recebe mais energia se você estiver aqui perto do que se você estiver mais longe, né? Se você está aqui perto, a energia da fonte sonora vai ser distribuída numa área bem pequena, tá? Agora, se você está mais longe, essa mesma quantidade de energia vai se distribuir por uma área maior. E aí a intensidade sonora que vai chegar para você é menor, tá? Então, quanto mais longe você tiver da fonte sonora, menor é a intensidade de som que você recebe, tá? Então, a intensidade tem a ver com isso, com a distribuição de energia pela área dessa superfície esférica, né, que está circundando a fonte sonora. Então, você tem a fonte sonora aqui no centro da esfera, e quanto mais longe você está dessa fonte sonora, numa esfera maior, essa energia que a onda que a fonte está emitindo vai se distribuir, né? Vai se concentrar. Tá? Então, a gente define a intensidade de uma onda sonora, ou de qualquer fonte de energia, né? Qualquer fonte de energia que se propaga pelo espaço, a gente define a intensidade dessa forma. Você pega a potência emitida por essa fonte e divide pela área da superfície esférica. Tá? A área de uma esfera é dada por essa regra aqui, ó, 4πr², onde esse r é a distância da fonte até um ponto da esfera, ou seja, é o raio da esfera, né? Tá? Então, essa aqui é a definição de intensidade sonora. Tá? Você pega a potência e divide pela área. Por isso que a unidade da intensidade é o watts por metro quadrado. Vocês já aprenderam aí alguma vez que potência é medido em watts, né? Se você está aqui, em qualquer ponto dessa esfera, a energia ela vai chegando para você, digamos que chegue 100 joules de energia em 2 segundos. Qual que é a potência dessa fonte sonora? Você pega a quantidade de energia que chegou, 100, e divide pelo intervalo de tempo que levou para essa energia chegar. 2 segundos. Então, 100 por 2 dá 50. Então, você tem aí uma potência de 50 watts. Tá? Então, potência é energia por unidade de tempo. Tá? E aí, a intensidade é potência por unidade de área, por metro quadrado. Tá? Então, afinal, né, abrindo nessa unidade de potência, isso equivale a joule por segundo por metro quadrado. Tá? A gente vai fazer uma continha disso daqui a pouco. E aí tem essa maneira de a gente medir a intensidade sonora, que é chamado de decibel. Tá? Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá. Então, essa é a definição de intensidade sonora, tá? Só que essa definição de intensidade sonora aqui resulta em valores muito esquisitos, valores assim com base 10, que variam numa faixa muito grande, tá? Então, perceberam aí a conveniência de se definir a intensidade sonora a partir dessa unidade aqui, que é o decibel, tá? Então, uma onda sonora dada em decibel, a intensidade dada em decibel, é calculada dessa maneira, tá? A intensidade. Esse N representa a intensidade em decibel,
Esse I é a intensidade real, tá, da fonte sonora, aquela que é dada por essa definição. Esse I0 é um valor de base, um valor padrão de base aí, que tem esse valor aqui, ó, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Eu já vou explicar por que esse é o padrão para a gente poder calcular a intensidade sonora em decibel. Tá? Então, se você pega a intensidade que você tem, a sua intensidade real, produzida pela sua fonte sonora, né, no ponto onde você está, tá? Divide por 10 a menos 12, tira o logaritmo dessa quantidade, multiplica por 10, isso dá para você a medida da intensidade sonora em decibéis, tá? Na verdade, a palavra certa é decibéis, não é decibéis, tá? Como a gente fala muito. Esse gráfico aqui mostra para a gente, dada aqui uma certa faixa de frequência de onda sonora, as intensidades em decibel que correspondem aí a uma faixa entre essas duas linhas, que é uma faixa normal, né, de se ouvir. Se eu passo para cima dessa linha de cima, eu vou ter uma intensidade sonora muito forte, que pode provocar prejuízo aí para a nossa saúde auditiva, tá? E se eu passo para baixo dessa linha, eu não consigo ouvir. Aqui, essa linha daqui de baixo, a gente chama de limiar do audível, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma onda sonora produzida com uma frequência de 100 Hz, ó, 100 Hz, tá? Se essa frequência de 100 Hz está sendo gerada aí numa intensidade de 20 decibéis, tá aqui ó, o ponto que corresponde a 100 de frequência e 20 de intensidade em decibéis, é esse ponto que está aqui. Esse ponto está abaixo dessa linha preta, tá vendo? Significa que eu não vou conseguir ouvir nada, eu não sou capaz de ouvir, tá? Isso porque, dada essa frequência, se a onda é produzida com essa intensidade, esse ponto aqui está abaixo do limiar do audível, consequentemente, eu não vou conseguir ouvir nada. Tá? Um outro exemplo, vamos supor que eu tenho uma onda de 1000 Hz. Tá? Essa onda de 1000 Hz seja produzida aí, digamos que ela seja produzida também na intensidade de 20 decibéis. Tá? O ponto que corresponde a esse par, 1000 de frequência e 20 de intensidade, está aqui. Então, está acima do limiar do audível, ou seja, eu sou capaz de ouvir. Tá vendo? Agora, se eu pego uma onda, digamos aí, de 1.500, vamos supor. 1.500 não, 1.500 é pouco, mas vamos supor, aqui é 10.000, aqui é 1.000, pode ser, por exemplo, 5.000, tá? Vamos supor que eu pegue uma onda de 5.000 Hz. Essa onda está dentro da frequência do audível lá, né, dentro da faixa do audível, mas se eu produzir ela numa intensidade de 120 decibéis, ó, 5.000 Hz, 120 decibéis, o ponto que corresponde a esse par está aqui em cima. Então, está acima do limiar da dor. Ou seja, significa que se eu produzir essa onda sonora, né, de 120 decibéis com essa frequência, eu vou estar causando aí um prejuízo para a saúde auditiva de quem estiver perto ouvindo esse som. Tá? Então, essa faixa aqui, entre o limiar da dor e o limiar do audível, é a faixa que a gente pode chamar de normal, né? De frequência e intensidade sonora normal. Tá? O que tiver para cima do limiar da dor é prejudicial, né, para a gente, para a saúde, e o que tiver abaixo do limiar do audível, aí, da auditibilidade, a gente não consegue perceber esse som. Tá? Essa tabela mostra aqui alguns valores típicos de intensidade sonora, dado em decibel, para algumas fontes, né, de som. Tá? Então, vamos supor que você esteja, por exemplo, andando na rua, às 6 da tarde, perto da avenida principal aí, tá? A intensidade sonora típica de um trânsito intenso é de 80 decibéis. Tá? É claro que essa tabela aqui, na verdade, ela é uma tabela meio que não dá muita informação, né?
porque ela não está informando a que distância que esse valor aqui é considerado e tal, porque a intensidade sonora depende da distância da fonte, né? Mas são valores típicos aí que, se a gente sair na rua ali agora, né, não agora, porque agora não é um horário de trânsito intenso, né, mas imagina um horário de trânsito intenso, você sai na rua, isso aqui é o valor típico de intensidade em decibéis que você vai receber de onda sonora, tá? Se você estiver num show de rock, perto aí da caixa de som, né, a intensidade típica o valor típico de intensidade sonora que você recebe é de 110 decibéis. Tá? Você já chega aqui para valores um pouco maior, aí você já está chegando perto do limiar ali da dor, tá vendo? 120 decibéis. Tá? Então, esse valor de base aqui, que a gente vai usar no cálculo aí da intensidade sonora dado em decibéis, esse valor de base aqui, esse I0, ele é obtido tomando como base, tomando como padrão, uma onda sonora de 1000 Hz. Tá? Então, para 1000 Hz, para uma frequência, para uma onda sonora de 1000 Hz, esse valor aqui corresponde ao limiar do audível. Tá? E ele é usado como padrão para calcular a intensidade sonora em decibéis para qualquer frequência. Mesmo que a sua onda sonora não seja de 1000 Hz, a gente usa esse valor aqui para calcular o valor da intensidade sonora em decibéis. Tá? Então, esse exemplo mostra isso para a gente. Você tem uma onda sonora, essa onda é emitida por um equipamento da indústria aeroespacial e produzida de modo que a cada 10 segundos emergem da fonte 480 joules de energia. Tá? Qual é, em decibéis, o nível de intensidade sonora que sentiria um operário localizado a 2 metros desse equipamento, em pleno funcionamento, se não usasse um protetor auricular? Tá? Então, a gente vai usar π igual a 3,14. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular aí a intensidade sonora, né? Primeiro, o I, que é a intensidade sonora dada por essa expressão, e depois passar essa intensidade sonora para decibéis. Tá? Então, quais são as informações que a gente tem aqui no nosso problema? Ó, a cada 10 segundos, a fonte emite 480 joules de energia. Então, qual que é a potência dessa fonte? Ó, se ela emite 480 joules a cada 10 segundos, a potência é 480 dividido por 10, que dá 48. Tá? Então, essa fonte sonora, ela emite para o espaço, né, 48 watts de potência. Tá? Mas eu quero saber qual é a intensidade sonora a 2 metros. Então, eu vou pegar essa potência, que é 48, e vou dividir pela área de uma esfera de raio 2 metros. Ou seja, 4πr², onde r vale 2. Tá? Então, quando eu faço essa conta, eu encontro um valor aproximado aí de 1 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade real que a pessoa a 2 metros dessa fonte sonora está recebendo. Ela recebe uma intensidade de 1 watts por metro quadrado. Tá? Mas se eu quiser passar esse watts por metro quadrado para decibel, qual que é a regra? A regra é essa que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, onde tem I, eu vou trocar pela minha intensidade, né, calculada aqui em cima. E onde tem I0, eu vou trocar pelo aquele padrão lá, né, que corresponde ao limiar do audível para uma frequência de 1000 Hz. Esse valor aqui, ó, 10 a menos 12. Tá? Então, para passar de 1 watts por metro quadrado para o seu correspondente valor em decibéis, é essa conta aqui que você tem que fazer. Tá? Então, primeiro que a gente faz? A gente repete o 10, multiplica pelo logaritmo dessa fração, né? dessa razão aqui. 1 sobre 10 a menos 12. Então, se eu tenho 10 a menos 12 embaixo, para passar para cima, é só multiplicar por 10 a menos 12 em cima e embaixo, né? E aí dá
que 1 sobre 10 a menos 12 é a mesma coisa que 10 a menos 12. Tá? Se eu tenho o logaritmo de 10 elevado a 12, como é que faz? Repete, né, o logaritmo de 10 e multiplica por 12, não é isso? Propriedade dos logaritmos. Ó. Log de 10 elevado a 12, o 12 cai, né? Passa para frente, multiplica logaritmo de 10. É o que está escrito aqui. Ó. Tá? Logaritmo de 10 é 1, né? Porque aqui a base é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. E aí o resultado é que esse valor aqui deu 120. 12 vezes 10, 120. Vezes 1, 120 também. Tá? Então, essa intensidade sonora aqui, de 1 watts por metro quadrado, em decibéis, é 120. Tá? 120 decibéis. Ok? Então, isso que é o tal do decibel aí que a gente ouve bastante, né? Decibel é uma forma de você medir intensidade sonora a partir de valores, ó, que são mais simples, né? Mais fáceis de manipular. Ó, o número 120 é um número mais simples do que, por exemplo, 10 a menos 12, tá? Ou, de repente, 10 a 14, 10 a menos 13, né? 5 vezes 10 a menos 11, vai estar sempre numa forma de um número entre 0, né, e 120, mais ou menos. Tá? Então, você reduz o intervalo, aí fica mais simples de manipular. Tá? Então, isso que é o decibel. 36. Na semana que vem, aliás, na semana que vem não, na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai resolver ainda aí uns exercícios sobre isso, tá? Para o caso de ter ficado alguma dúvida, vocês entenderem melhor aí esse conteúdo, tá? Lá naquele nosso questionário que está lá na plataforma, valendo nota, né? O último assunto que é cobrado naquele questionário é esse aí, tá? Faltou falar alguma coisa, só um minuto. Então a gente vê que em decibéis, ó, a intensidade sonora das coisas varia entre 0 e 120, de repente no máximo 200 decibéis. Tá? Então são valores muito mais fáceis de manipular do que se der um número com base 10, né? Mais complicado. Tá? Então por isso que se define essa forma de medir intensidade sonora em decibéis. Lembrando que intensidade tem essa definição, né? É a potência emitida por uma fonte. Cadê? É a potência emitida por uma fonte dividido pela área da circunferência centrada naquela fonte sonora. Tá? 4πr ao quadrado é a área de uma circunferência. Alguma dúvida aí nesse conteúdo? Essa matéria de ondas sonoras, ela é relativamente mais fácil do que a outra, eu acho, né? Pelo menos eu acho, porque é uma coisa mais palpável, né? Assim, mais real, né? E também os conceitos, né, são um pouco, não tem muita matemática, né? A gente não vai trabalhar muita matemática aqui, não. Mas o que tem de mais matemática aqui é essa parte da intensidade mesmo. O resto é definição conceitual, né? A parte de altura, timbre, tá? Intensidade sonora, que é essa definição aqui. Então, a única conta mesmo que tem, né? As únicas regras matemáticas que tem aí é essa definição de intensidade e é essa definição aqui de intensidade em decibel. O resto é conceito, né, dado em palavras mesmo, que são coisas mais simples de lidar. Né?
É bem fácil, realmente é fácil. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, até do questionário lá, se vocês já viram o questionário, tá? Se tiver alguma dúvida nas questões do questionário, pode me perguntar aqui que eu ajudo. Vou colocar aqui agora a presença. Vou parar de gravar aqui para não ficar muito grande. Depois que vocês assinarem aí, se não tiverem dúvida nenhuma, já estamos liberados já, tá?